Neste vídeo nós vamos comentar algumas falas do Arthur Lira, inclusive envolvendo ali a questão de novos impostos no Brasil, o JCP, então é importante para quem investe, né, entender o que ele falou ali, porque afinal ele é o presidente da Câmara, a opinião dele acaba sendo bem relevante, é uma dica aí do que pode acontecer mais à frente, né. Mas antes disso eu gostaria de comentar sobre essa insegurança jurídica que o Alexandre Moraes está causando, inclusive aqui o Lira comenta sobre isso também, ele acha errado essa suspensão do X. Aí sempre tem que fazer aquela cautela em demasia, né? Porque o Brasil é bizarro, né? Então, olha só, plano 2024 tem que ficar falando frases assim. Eu também faço aqui no canal, porque é o jeito, né? Então ele fala aqui, ó, não se comenta nem se contesta, se cumpre decisões judiciais, né? Enfim, é triste, mas aí ele aproveita e dá a opinião dele sim. A demanda jurídica que há em torno do X não deveria nunca ter extrapolado para haver bloqueio de contas da empresa Starlink. Esse é um pensamento individual que eu terei. De novo, esse finalzinho aí para dar aquela passadinha de pano, né? Porque, enfim, a pessoa não pode nem mais pensar, senão ela pode ser presa, é assim que é o Brasil, né? E aí ele comenta aqui que ele faz uma analogia com o caso da Americanas, que tem tudo a ver, né? Porque a Americanas teve todo aquele rombo, aquela questão toda que vocês já sabem, e os acionistas majoritários ali estavam também na Ambev, então assim, será que faz sentido você bloquear Americanas e ir lá caçar esse dinheiro aí, seja o que for que é o objetivo na Ambev? Então ele diz o seguinte, né? Se o escândalo da Americanas fôssemos bloquear a conta da Ambev, não seria correto, óbvio que não, porque são cases diferentes. Então qual a ligação aqui da Starlink com o X, com o Elon Musk? Então, pesquisando aqui um pouco no Google mesmo, nós vimos que a Starlink ela é da SpaceX, então ela é uma subsidiária da SpaceX. E a SpaceX, por sua vez, ela tem como proprietário o Elon Musk aqui, 54% do capital. Então olha o rolo, né? Então olha só o rolo que ele fez. Ele detectou ali na visão dele problemas no X, né? Aquelas questões que eu não vou entrar de fato nisso, e aí ele foi então caçar o Elon Musk, e aí ele viu que o Elon Musk tem alguma coisa a ver com a Starlink, aí ele foi lá na SpaceX, que tem, nossa, é muito caminho para percorrer essa bizarra, é freestyle, né? É justiça a modo freestyle. E aí, de novo, repito o que eu disse no vídeo de ontem, por incrível que pareça, tem as pessoas tão cabeça de vento ao ponto de defender esse tipo de atitude, defender atos que, na minha visão, é total democracia relativa. E por que eu estou usando esse termo de democracia relativa? Exatamente porque a democracia é relativa. Eu não posso falar o que eu acho disso, que na minha visão isso aqui é o quê? Esse Brasil é tão palhaçada que a Starlink foi reclamar sobre isso, né, que ela não tem nada a ver com X e tudo mais, para não bloquear, caiu nas mãos do Zanin, e o Zanin rejeitou o pedido da Starlink, mantendo o bloqueio das contas ali, né? A gente até vê esse site aqui comentando que a opinião deles aqui, ele acredita que ao invés de julgar como um magistrado, o Zanin comportou-se como um aulico de Lula, só faltou usar as mesmas palavras. E agora surge o precedente da Ambev, que deve ser obrigada a pagar as dívidas das lojas americanas. Como se vê, há juízes que não têm medo do ridículo. Isso é verdade, né? Então, assim, abre um precedente bizarro, o Alexandre Moraes segue ali um freestyle, os outros passam pano nele, porque afinal é uma coligação ali PT, STF muito íntima, né? Não sei porque acontece isso, e piora, né? Eles fazerem essas bagunças deles, tudo bem, né? Eles podem fazer o que eles quiserem lá. Agora, o mais interessante é ver brasileiro apoiando esse tipo de coisa, né? Mesmo que eu fosse um petista ferrenho, né, fanático, eu não iria concordar com isso, porque isso aqui é atos que são de democracia relativa, como o próprio Lula diz, né? Como é que você pode apoiar isso? Como é que você pode dormir na cama e apoiar isso? Se você vê o vídeo que eu fiz ontem, eu foquei um pouco mais na questão do Alexandre Moraes, está criando essa confusão toda para desviar a atenção desse monte de áudio que vazou dele, da questão lá do problema do aeroporto que está virando o jogo, enfim, né? Dá uma olhada no vídeo que eu fiz ontem lá, mas o ponto que eu mais bati foi essa questão do VPN, e não deu outra, né? Ele voltou atrás, porque é ridículo. Como essa aqui é assim, a Starlink é ridículo, tudo é ridículo. Acho que desde do bloqueio do X já é ridículo, aí você vai e bloqueia Starlink, cara, nem a China pensaria num negócio desse, aí você vai e bloqueia a VPN, não tem nem o que comparar, né? Acho que nem a Coreia do Norte pensaria isso. Como é que você quer bloquear a VPN, que é utilizado
com um dispositivo de segurança você quer bloquear, porque possivelmente alguns usuários poderiam usar para entrar no X. Vai caçar coquinho. Então, assim, bizarro, voltou atrás, obviamente, e é capaz que ele volte em outras, porque tá tudo aqui errado que ele tá fazendo, né? Então, olha só, ele voltou atrás no VPN, mas ele continua mantendo aqui a multa de 50 mil. Então, provavelmente, se o cara entrar ali via VPN no X, ele pode estar ali na mira de pagar essa multa de 50 mil. Eu quero ver como é que eles vão detectar isso. Bom, eu não vou usar o X mesmo, não faz diferença nenhuma para mim, mas é importante eu deixar claro que não é porque eu praticamente não uso o X que eu vou concordar com uma bizarrice dessa, porque afinal meus neurônios ainda estão ali funcionando. E aliás, você pode ver aqui nessa matéria que a OAB, eles estão acionando o STF contra a multa que o Moraes está fazendo sobre o suposto uso ali do X, né, de algum usuário, porque não tem nexo você fazer uma multa para terceiros, cara. O cara não tem nexo, assim, vamos supor que eu esteja, sei lá, eu estava em outro país, eu cheguei agora no Brasil, eu estava em coma, acordei, aí eu já uso VPN, porque é normal de mim usar um VPN, exemplo, né? Aí eu vou lá e acesso o X via VPN, aí do nada eu vou pagar 50 mil de multa porque eu não estava lendo ali os processos de outra pessoa, do X e não sei o quê. Meu, não tem nexo, né? Não tem nexo nenhum isso aqui. Assim, óbvio, não estou falando de termo juridiquês, mas estou falando do termo aqui, lógica de um mundo em 2024, né? Não tem nexo você ficar acompanhando o processo de outras pessoas. Por que isso, né? Cara, é muitos porquês, é muita coisa errada que está acontecendo e mais impressionante, repito, é os cabeça de vento defendendo esse tipo de coisa. Cara, vocês têm problema mental, não é possível. Vocês já pensaram em ir no médico? Não é possível isso. E antes da gente encerrar com a questão dos impostos, JCP e tudo mais, vamos mostrar essa foto maravilhosa aqui, né, do MST, a esquerda brasileira, olha lá, onde que ela está muito bem representada, na cabeça do Maduro, falou lá 1000 elogios para o MST, que fez lá não sei o que por ele, e ele estava falando do pessoal que quer trabalhar, os brasileiros, né, trabalhando lá no agro da Venezuela, né, cheio daqueles papos Venezuela para a Venezuela, sabe, aquele falsa impressão de que ele está trabalhando para o povo, e vocês sabem o que acontece, né, aquela ditadura socialista de porcaria, né, e assim, cara, eu sei que a maioria que votou no PT não é tão cabeça de bagre ao ponto de defender esse tipo de coisa, né? Mas assim, eu sei que tem uns que vão defender, o Maduro, que vão defender essas atitudes aqui de democracia relativa, que vão defender tudo o que for possível para defender o seu partido socialista aí favorito. Então, realmente se confirmando todas essas punições, chegando a tal Starlink e tudo mais, né, esses desdobramentos aqui do Alexandre de Moraes, isso causa uma insegurança jurídica no Brasil, que é sinal de desinvestimento. O pessoal vai perder apetite por investir no Brasil. Não preciso nem explicar, né, que isso aqui seria terrível, mas enfim, vocês entenderam. Segurança jurídica igual a desinvestimento, igual a desaceleração no crescimento, quiçá até, de repente, coisas piores. Mas enfim, vamos deixar esse ponto de lado, vamos falar aqui então de coisa boa, pelo menos, que é o Lira aqui falando que o arcabouço fiscal será cumprido e não há margem para aumento de imposto. É quase impossível o aumento de imposto nesse momento. Então ele volta a dizer que o arcabouço fiscal não será ultrapassado em hipótese alguma por nenhuma justificativa. Ele comenta que as discussões envolvendo o aumento de arrecadação nos juros sobre o JCP, que estavam querendo subir ali para 20%, né? E também o CSLL, contribuição sobre o lucro líquido, são improváveis de serem aprovadas. É quase impossível qualquer aumento de impostos no Congresso Nacional, tem muita resistência em ser aprovado. Então isso aqui é um bom sinal, pelo menos no curto prazo, né? Porque a gente sabe que a política muda muito rápido aqui no Brasil, mas isso aqui com certeza dá um alívio, né? Não vão aumentar o JCP e nem o CSLL, lembrando que se você aumentando o JCP, você já daria uma margem para começar uma discussão de taxação de dividendos também, então é bem ruim, né? E, de novo, eles estão bloqueando aqui o que é uma boa notícia. Não se esqueça que esse é o meu canal secundário, então não se esqueça de se inscrever aqui. Aqui eu vou falar de política sim, mas falo também de economia, falo aqui de tudo que tiver que dar na telha, inclusive faço alguns reacts de alguns vídeos interessantes. Vale a pena a sua inscrição. Um abraço e até o próximo. Valeu!